Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Sejam bem-vindos ao canal Fred UFRJ Silva. Mais uma jornada, pessoal, dentro do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Estamos hoje vamos apresentar hoje a nossa terceira aula, né? E vamos tratar hoje do segundo e do terceiro artigo do Credo, né? Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho e nosso Senhor. E o terceiro artigo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Capítulo 3º, segundo artigo do Credo. Capítulo 4º, terceiro artigo do Credo. Este é o conteúdo do vídeo que será apresentado hoje para vocês. Antes, de adentrarmos propriamente na leitura dos artigos do Catecismo, nós gostaríamos de dizer que esse projeto Fé Sem Superstição, é uma espécie de ponte, uma espécie de elo de ligação entre o católico batizado, e a doutrina católica, especificamente para os batizados, mas também para aquelas pessoas que não professam fé, que não têm fé. Caso alguém se interesse, vai encontrar aqui a exposição da doutrina católica, que vem aqui condensado no Catecismo Maior de São Pio X. Desfazendo também, efetivamente os mitos, que gravitam em torno da verdade católica, a única e verdadeira religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, gostaríamos também de fazer aqui umas brevíssimas advertências no sentido das nossas opiniões. O canal, ele adotou como sistemática a questão de fazer alguns comentários ao longo da leitura dos artigos, que são numerados desde do primeiro capítulo até o último capítulo. Todas as perguntas, que a sistemática do catecismo é essa, perguntas e respostas. Todas as perguntas elas vêm numeradas, Então a gente está entrando hoje na sequência número 68, a partir do segundo artigo do Credo, no capítulo 3º. Deixar também claro que todas as nossas opiniões, notas de rodapé, já estão previamente submetidos ao Santo Magistério da Igreja, e qualquer equívoco que venha a ser cometido já está previamente submetido, ao Santo Magistério. Estamos prontos, assim que interpelados ou notificados, para fazermos as devidas correções, submetendo-nos totalmente ao Santo Magistério da Santa Madre Igreja até o Concílio Vaticano II, até o pontificado de Sua Santidade, de felicíssima memória, Papa Pio XII. Bom, enfim, esses eram os recados, prévios. Vamos fazer a nossa oração para que Deus, nosso Senhor, possa abençoar o nosso trabalho, guiar-nos, servos absolutamente inúteis, em mais esta jornada do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirais, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, Pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo, protetor e guardião da pureza, da virgindade e da honra da Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal, então iniciamos aqui a terceira aula, a terceira exposição do canal Fred UFRJ Silva, dentro da sequência, do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica, capítulo 3º do segundo artigo do Credo,
Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, Filho de Deus, nosso Senhor. Lembrando que nós, no último vídeo, tratamos do primeiro artigo do credo com os seus 3 desdobramentos, né? Os atributos de Deus Pai, né? Todo-Poderoso, e da criação dos anjos e da criação do homem, né? O qual nós encerramos no número 67, né? Então, dentro desse esquema da sequência, a gente vai retomar aqui na terceira aula, né? No número 68, né? Segundo o artigo do credo, capítulo 3º, creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, questão número 68, que assim está enunciada. Que nos ensina o segundo artigo do credo? Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Responde o catecismo. O segundo artigo do credo ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor como Pai, que se fez homem para nos salvar e que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. Número 69. Por que se chama Filho a segunda pessoa? A segunda pessoa chama-se Filho porque é gerada pelo Pai, por via da inteligência, desde toda a eternidade, e por este motivo se chama também Verbo eterno do Pai. Número 70. Sendo também nós filhos de Deus, por que Jesus Cristo se chama Filho único de Deus Pai? Responde o catecismo. Jesus Cristo chama-se Filho único de Deus Pai porque só Ele é, por natureza, seu Filho, e nós, seus filhos, por criação e por adoção. Número 71. Por que Jesus Cristo se chama Nosso Senhor? Responde o catecismo. Chama-se Jesus Cristo Nosso Senhor não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, mas também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com seu sangue. Questão número 72. Por que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus? Responde o catecismo. O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus, que quer dizer Salvador, porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. Questão 73. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? Resposta. Foi o mesmo Pai eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem, por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Questão 74. Por que o Filho de Deus feito homem se chama também Cristo? O Filho de Deus feito homem chama-se também Cristo, que quer dizer ungido, consagrado, porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes e os profetas, e Jesus é Rei dos reis, sumo sacerdote e sumo profeta. Questão 75. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? O catecismo responde assim: a unção de nosso Senhor Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. Questão 76. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Muito importante, pessoal, porque em nosso Senhor Jesus Cristo se cumprem todos os vaticínios. O que é o vaticínio? Vaticínio é profecia. Tá? Então, nosso Senhor
cumpre à risca, né? Sem qualquer exceção, todos, eu repito, todos os vaticínios, todas as profecias que foram feitas pelos santos profetas do Antigo Testamento. Logo, conclui-se com absoluta tranquilidade que os judeus, né, que os chefes dos sacerdotes, que os principais do povo tinham em mãos, tinham absolutamente, pelo menos do ponto de vista material, todas as condições para o reconhecimento da messianidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que ocorre, né, com relação à questão da rejeição dos judeus, né, dos chefes do povo, dos príncipes dos sacerdotes, o que acontece dentro dessa questão da rejeição é um mistério, né, da Santíssima, da Sagrada Providência, né, da Divina Providência, porque havia necessidade de que o Evangelho, de que a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, de que a redenção operada por nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, né, se estendesse também para os de fora, né, ou seja, para nós. Então, mistérios da Divina Providência que não cabe a nós aqui esgotar. Então, fechando o parênteses e indo diretamente aqui à resposta, né, tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda, né, que é a questão número 76, responde assim o catecismo. Sim, os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda, pela promessa do Messias que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou aos santos patriarcas e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. Questão 77. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias, o Redentor prometido? Responde o catecismo. Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido porque nele se cumpriu, primeiro, tudo o que anunciavam as profecias. Segundo, tudo o que representavam as figuras do Antigo Testamento. Questão 78. Que prediziam as profecias acerca do Redentor? As profecias, responde o catecismo, prediziam acerca do Redentor, a tribo e a família de que devia sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Avançando então, vamos para a questão número 79, que assim está enunciada. Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento? E responde assim o catecismo. As principais figuras do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaque, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Principais figuras do Redentor no Antigo Testamento. Existem outras, mas essas são as principais. Então, avançando, questão número 80. Lembrando que estamos no capítulo 3º, tratando aqui do tema, né, do segundo artigo do credo, que é trazido aqui pelo Catecismo Maior de São Pio X. Lembrando ainda que estamos usando o catecismo da editora Permanência, né? Para quem não sabe, a editora Permanência, né? A revista Permanência foi uma contrapartida aos erros pós-conciliares advindos a partir da promulgação do Concílio Vaticano II, ok? Foi um ato de resistência, um brado católico tradicional, né, que vai de encontro
né, a novel teologia, né, a nova visão modernista que se instaura, né, na igreja em detrimento de sua própria doutrina. Como sabemos, a grande tragédia, né, do Concílio Vaticano II e a fase da igreja do pós-Concílio Vaticano II foi a abdicação, a renegação da própria fé, daquilo que foi sempre ensinado, daquilo que foi sempre pregado, né, pelo Santo Magistério, né, acerca da unicidade com exclusão, né, da unicidade com exclusão da Santa Madre Igreja em relação às demais crenças, né? Daí pode-se dizer com absoluta tranquilidade que depois do Concílio Vaticano II, com a adoção da questão da liberdade religiosa, da liberdade de consciência, nós não temos mais a doutrina católica em sua pureza. Evidentemente, então, nós não temos mais doutrina católica, né? Temos algo que não é católico. Infelizmente, isso pode chocar, mas essa é a grande realidade, ok? Mas então, continuando, fechando aqui o parêntese, número 80. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Resposta. Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, primeiro, pelo testemunho do Pai Eterno quando disse, abre aspas, este é o meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências. Ouvi-os. Fecha aspas. Segundo, pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Terceiro, pela doutrina dos apóstolos. Quarto, pela tradição constante da Igreja Católica. Número 81, fechando então o terceiro capítulo, né? Lembrando que estamos tratando, né, do segundo artigo do Credo, creio em Jesus Cristo, um só seu Filho e nosso Senhor. Questão 81. Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo? Isso aqui é interessante, pessoal, porque existe uma má interpretação, uma má exegese, né, uma má teologia, né, que preconiza, que abraça o entendimento errado, né, de que, inclusive é uma interpretação protestante, ok? De que os milagres, os fatos narrados nos 4 evangelhos, são produto da imaginação de um povo atrasado, né, de uma mentalidade misticoide, ou seja, uma mentalidade cheia de fantasias, né, cheia de superstição. Na realidade, essa é uma má visão, uma má contrária, né, à doutrina católica, porque os fatos, né, que ali são narrados ocorreram, sim, dentro da história, né, e não na meta-história, como querem afirmar. Inclusive, tem um expoente, né, dessa visão ruim, né, que é o padre Torres Queiruga, espanhol, né, que afirma com todas as letras e se debate nesse erro de que a ressurreição, por exemplo, do Nosso Senhor, esse fato histórico da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela teria ocorrido na meta-história, ou seja, na cabeça das pessoas. Ela nunca aconteceu de fato. Tá? Então, tomemos cuidado, né? Porque, como diz São Paulo, né, se Cristo não ressuscitou, né, nós somos os homens e mulheres, né, nós somos as pessoas mais dignas de pena e de lástima, né, de toda a história da humanidade, né? São Paulo deixa isso registrado, se não me engano, na primeira carta aos Coríntios. Corrija-me aí se eu estiver equivocado. Então, fechando aqui esse parênteses, vamos finalizando então o capítulo 3, né? Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, na questão 81, que está assim enunciada. Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo?
Os principais milagres operados por Jesus Cristo, responde o Catecismo, foram, além da sua ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, a vida aos mortos. Pois bem, pessoal, fechando então aqui o terceiro capítulo, né, vamos incontinenti adentrar ao capítulo 4, ao quarto capítulo, que trata do terceiro artigo do credo. Pois bem, na sequência, terceiro artigo do credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Questão 82, que nos ensina o terceiro artigo do credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Se bem que aqui no Catecismo, só para efeitos de retificação, o enunciado do terceiro artigo está assim: o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Então, a questão 82 responde assim o Catecismo. O terceiro artigo do credo ensina-nos que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, como nós temos, no seio puríssimo de Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo, e que nasceu desta Virgem. Questão 83. Concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo? Sim, para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo, concorreram todas as três pessoas divinas. Questão 84. Por que se diz só foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Responde assim o Catecismo. Disse só foi concebido pelo poder do Espírito Santo, porque a encarnação do Filho de Deus é obra de bondade e de amor, e as obras de bondade e de amor atribuem-se ao Espírito Santo. Então, avançando, questão 85. Fazendo-se homem, deixou o Filho de ser Deus? Responde o Catecismo. O Filho de Deus, fazendo-se homem, não deixou de ser Deus. Questão 86. Então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Isso é muito importante, pessoal. Essa é a grande questão, o grande divisor de águas entre a verdade católica e a mentira das heresias, das pseudo-religiões, das seitas, etc. Se nós não compreendermos, naquilo que nos é possível, dentro do que nos é possível a partir da nossa razão, da nossa inteligência, daquilo que efetivamente Deus achou por bem nos revelar, que era suficiente para nós, se nós não compreendermos essa realidade da união hipostática, Jesus Cristo, pessoa divina, com duas naturezas, uma humana e divina, nós não compreendemos o mistério da Imaculada Conceição e, consequentemente, nós não compreendemos o mistério da unicidade, da exclusividade da Igreja Católica, enquanto única e verdadeira religião fundada por Deus mesmo, na pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante estes dois capítulos, e sobretudo este aqui, a concepção miraculosa, milagrosa, milagre de Nosso Senhor, que se encarna, e no seio, da Puríssima Virgem Maria, e consequentemente da dignidade da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa a nossa fé também gravita, em torno desse mistério sublime, desse mistério extraordinário, Então, repetindo aqui a pergunta, então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Responde o Catecismo, sim. O Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo, perfeito Deus e perfeito homem. Há então em Jesus Cristo duas naturezas?
Sim, responde o catecismo. Em Jesus Cristo, que é Deus e homem, há duas naturezas, a divina e a humana. Questão número 88. E haverá também em Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana? Responde o catecismo. Muito importante também. No Filho de Deus feito homem, há só uma pessoa, que é a pessoa divina. Tá. Questão número 89. Quantas vontades há em Jesus Cristo nosso Senhor? Resposta. Em Jesus Cristo há duas vontades, uma divina e outra humana. Questão 90. Tinha Jesus Cristo vontade livre? Sim, responde o catecismo. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha vontade livre, mas não podia fazer o mal, porque fazer o mal é defeito, é limitação, é falha, e não perfeição de liberdade. 91. Serão uma e a mesma pessoa o Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima? Responde o catecismo. O Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima são a mesma pessoa, isto é, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso que se diz, né, que Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, é a Mãe de Deus. Esse é o ponto fulcral, é a questão nodal, né, ao qual os hereges, né, os cismáticos, enfim, os infiéis se debatem e obstinadamente rejeitam, né, porque se compreendessem o mistério da união hipostática, né, se compreendessem, se liberassem os seus espíritos, né, de todas as afetividades para a compreensão, né, daquilo que nos foi revelado acerca da pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo e do mistério da união hipostática, repito, né, se converteriam imediatamente em católicos, né? Mas, infelizmente, pasmem, né, os senhores, as senhoras, né, que há teólogos dogmáticos que se dizem católicos, né? Vou repetir, teólogos dogmáticos se dizem católicos que põem em dúvida, que põem em xeque e alguns até ousam a negar, né, formalmente estes mistérios. Concepção virginal de Nossa Senhora, virgem antes, durante e depois do parto, né? E dentre outros dogmas de fé, né? Cardeais, inclusive, né? Teólogos dogmáticos do clero, né? Deveriam ser aposentados, deveriam ser colocados, né, para meditar sobre essa situação, afastados do munus sacerdotal, né, do munus, né, da atividade bispo, né, da atividade cardinalícia, etc., né, e colocados numa situação para reverem, né, as suas posições, né, o que exigiria de nós, né, orações para que eles realmente se convertessem à verdade católica, e os seus escritos deveriam ser proibidos de circular, né? O discurso não é politicamente correto, pessoal, mas ser católico é ser politicamente incorreto, né? E o quanto antes nós, né, compreendermos essa realidade, o quanto antes nós aceitarmos, né, essa realidade, que tem consequências, evidentemente, né, lógicas, né, nos tempos de crise, nesses tempos de confusão, nesses tempos de desorientação, né, diabólica, como dizia a irmã Lúcia, né? Quanto antes nós aceitarmos isso, mais fácil será a nossa caminhada, né? Então, fechando aqui esse parêntese, né, vamos avançando aqui
na questão 92. Exatamente dentro daquilo que a gente havia comentado aqui. E a Virgem Maria será mãe de Deus? Aí responde o catecismo: evidente que sim. Maria Santíssima é mãe de Deus porque é mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus. Né? E isso que a gente está falando aqui de Deus, gente, é aquele que é o princípio e fim de todas as coisas. A causa das causas. Ele é o ser, aquele que tem o ser em essência, ou seja, tudo nele, em grau absolutamente impossível de ser alcançado por nossa razão, em questões de perfeição, amplitude, profundidade, largura, etc. Né? E disso decorre, né? É um corolário lógico, né? Uma conclusão evidentemente lógica, né? Porque Deus é aquele ser do qual nós dependemos totalmente, como dizia São Paulo, nele nós somos, existimos e nos movemos. Né? Logo, isso deita efeitos também na religião, que é a religião católica é a única, né, que tem um manual de instruções para nos levar ao céu, para nos levar à beatitude eterna, que é o nosso fim último, né, a alcançar essa felicidade, né, repousando nesses transcendentais, né, na beleza, perfeição, amor, caridade, que é Deus mesmo, né, após o final aqui do nosso estado de via, né, estamos em via, estamos a caminho, né, o homem viator, né, o homem que caminha, um homem que vai em direção ao seu fim último, que é Deus mesmo. Por conta disso, já se exclui todas as opiniões, né, doxas, né, criadas e desenvolvidas, né, pelo homem. Né? Pensem num carro sem rodas, sem pneu, né, sem a roda, um carro sem motor, né? Não tem como se locomover, né? Impossível, né? Muito lógico isso. Um avião sem asas, sem motor, sem turbina, né? Não tem como decolar. Então essa é a diferença, né, entre a Igreja Católica, né, o veículo completo, perfeito, abastecido com motorista, tudo direitinho, para seguir viagem, um avião também nessas condições completas. Essa é a Igreja Católica, enquanto que as seitas, as opiniões, as falsas religiões são esses veículos sem condições de se destinar ao fim, né, ao que se propuseram, né? Não conseguem alcançar os seus objetivos. Essa é só essa a diferença, pessoal. Não há mais, não precisa dizer mais muita coisa com relação a isto. Né? Essa é a diferença. Só a Igreja Católica tem o manual de instruções, né? Se é que a gente pode fazer essa analogia, pedindo permissão aí ao Santo Magistério, aos Santos Papas, né? Santos Doutores, a Deus Nosso Senhor, fazendo esta analogia. Só a Igreja Católica é detentora e dispensadora, né? Só ela detém esse manual de instruções que é capaz de nos levar ao fim último, depois desse drama que foi o pecado original. Então, fechando aqui, né, esse parêntese, avancemos. Número 93, lembrando que estamos no capítulo 4, tratando aqui do Catecismo Maior de São Pio X, né, do segundo artigo do Credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Então a questão 93, que está assim enunciada, pergunta o seguinte: de que maneira veio Maria a ser mãe de Jesus Cristo? Resposta: Maria veio a ser mãe de Jesus Cristo unicamente por virtude do Espírito Santo. O milagre da encarnação, né? Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa fé. Então, por conta disso, não há mais para onde ir. A não ser que, dominados de alguma forma por nossas afetividades, né, nossas ilusões, depois do pecado original, nós ficamos realmente muito, vamos dizer assim, limitados, né, com relação aos desenvolvimentos normais e ótimos da nossa inteligência, que ficou de alguma forma obscurecida.
a nossa vontade, que ficou muito enfraquecida, e com relação ao bem, né, a verdade, a beleza, né, a justiça, né? Mas com relação ao mal, não, né? Nós temos uma tendência a procurar sempre o caminho mais fácil, a procurar atalhos, né? E a colocar nossas afetividades, nossas paixões, direcionar a nossa sensibilidade aos bens sensíveis, né? Quase que anulando, né, a capacidade de meditação, né, de contemplação, né? A batalha que é você adquirir conhecimento. Quem está no combate, quem está na via purgativa, né? Está iniciando a via purgativa, ou para os mais adiantados, que já estão mais ou menos na via unitiva, que ainda sofrem, né, os efeitos, né, nefastos do pecado original nas nossas faculdades, né, sabe do que eu estou falando, né? Então, pecado original, obscuridão, né, obscurecimento da inteligência, enfraquecimento da vontade e uma elevação a níveis absurdos dos efeitos das nossas paixões, né, que ficaram quase que totalmente desregradas, né? Então se diz sempre na sabedoria que os fortes são exatamente aqueles que conseguem dominar suas paixões, seus impulsos, né? Até porque nosso Senhor Jesus Cristo, né, fazendo aí um discurso cujo contexto era, né, São João Batista, né, que fostes ver no deserto, um caniço, né, agitado pelo vento, um homem vestido com finos trajes, né? Não, foste ver um verdadeiro homem. E nosso Senhor diz que até aquele momento ninguém, né, era maior do que São João Batista, e arremata dizendo, né, afirmando categoricamente que o céu é arrebatado pelos violentos, né? Então, em certo sentido, nós temos que fazer violência cooperando com a graça de Deus. Isso deve ficar muito claro, deve ficar consignado de forma absolutamente clara, né, que nós devemos cooperar com a graça, né? Sem a graça de Deus, nós não conseguimos, né, avançar no processo de justificação na via purgativa, né, que é a penitência que você faz por conta dos vícios que você adquiriu durante a vida. Você tem que se purificar na oração, na Eucaristia, né, na prática da virtude da piedade, da virtude da religião, né, na via iluminativa, né, que é o conhecimento, né, temos que nos esforçar muito para adquirirmos conhecimento, né, precisamos estudar, vamos fazer força para isso. É necessário construir esses andaimes com as próprias mãos. Esse é o conhecimento. Não estou falando ainda de filosofia, não, que é um estágio mais avançado. Estou falando para adquirir conhecimento acerca da verdade, do catecismo, história da igreja, etc. A história da igreja do Antigo, do Novo Testamento e da história da igreja propriamente dita, que nós vamos ver mais ao final, né, do projeto, né? Fé sem superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Pois bem, pessoal, então fechando aqui o parêntese, fechando também, né, a leitura de hoje, né, no capítulo 4º, terceiro artigo do Credo, qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e que nasceu de Maria Virgem. Então, fechando na questão, no número 94, que está assim enunciado: é de fé que Maria foi sempre virgem? Responde o catecismo: sim. É de fé que Maria Santíssima foi sempre virgem e é chamada a Virgem por excelência. Isso é um dogma de fé, pessoal. Não adianta querer esgotar isso, né? Não adianta nós querermos com as nossas próprias forças, né, com a nossa própria razão, tentarmos compreender este mistério, né? Tal qual, né, foi por Deus Nosso Senhor advertido Santo Agostinho, né, um homem de uma capacidade intelectual extraordinária, que se debruçou, né,
na tarefa impossível de tentar esgotar o mistério da Santíssima Trindade, e foi advertido, né, por um anjo de Deus, Nosso Senhor, que lhe apareceu por permissão de Deus na forma de um menino na praia, né, que tentava colocar, né, colocar a água do oceano. O objetivo dele era colocar a água do oceano com uma conchinha, né, que ele pegava toda hora na água e voltava dentro de um buraquinho na praia, na areia, né? E Santo Agostinho o interpelou acerca dessa tarefa impossível, o qual foi retorquido, né, no sentido de que também a sua tarefa de esgotar o mistério da Santíssima Trindade, né, através de suas próprias forças, era impossível, tá? E logo em seguida, né, aquela criança, aquele anjo, aquele mensageiro de Deus desapareceu diante dos olhos de Santo Agostinho. Ok? Então isso fica esse alerta, né, para nós não buscarmos, né, empreender tarefas que estão acima da nossa capacidade, né? Então, catecismo, né, maior de São Pio X é a base fundamental, sem a qual é impossível, né, se construir alguma coisa. Sem o catecismo, todo o trabalho nosso é em vão. Então, pessoal, estamos finalizando aqui, né, este vídeo referente à terceira aula, né? E já adiantando que o próximo vídeo, se Deus quiser, ou seja, a quarta aula, nós vamos abordar aqui no catecismo, né, o quarto artigo do credo, aqui no capítulo 5, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então vamos encerrar aqui com as nossas orações finais, né, como sempre fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, Pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo e protetor da honra, da virgindade e da pureza da Santíssima Virgem, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.